para rânula, né? Vamos falar de rânula, que seria uma mucocele, né? Ah, Feliz Natal também para vocês aí, Camilo, Saulo. Ô, Saulo, Feliz Natal para você também. Felipe, né? Bom, Felipe, Vitória, Feliz Natal para vocês aí. Poxa, é bacana vocês estarem presentes, né? A gente está com a audiência quase a mesma que a gente tem no período noturno. Muito bacana que vocês estão aqui com consistência assistindo a Super Classic. E isso é importantíssimo. Vamos falar da rânula. A rânula, na verdade, é uma mucocele que acontece em que região? Na região de soalho bucal. Na verdade, a rânula, se a gente pensar na questão da formação da rânula, a única diferença é a localização. E geralmente, quando a gente pensa em rânula, a glândula envolvida já não é uma glândula salivar menor, e sim é uma glândula, geralmente, que acontece um rompimento do ducto da glândula sublingual, né? Quando a gente pensa em celulito, acontece mais a formação de celulito na região de ducto da glândula submandibular. Mas quando a gente pensa em rânula mucocele na região de soalho bucal, a gente pensa mais no ducto da glândula sublingual. E por que chama rânula? Porque vai acontecer de elevar o soalho, e essa elevação do soalho foi feita uma analogia com os estomatologistas, patologias bucais, com a parte ventral da rã, né? A parte da barriga da rã. E aí colocou o nome de rânula por essa analogia com a barriga da rã. Então, na verdade, a rânula nada mais é do que uma mucocele que acontece na região de soalho bucal. Então, a diferença, né? Isso é um dado importante. Quando a gente tem uma tumefação na região do soalho bucal, a primeira coisa que a gente tem que pensar, localização. É na linha média ou é lateral à linha média? Se for lateral à linha média e tiver esse aspecto de conteúdo líquido, provavelmente a primeira hipótese vai recair sobre rânula. Já se for na linha média do soalho bucal e assim não tiver esse conteúdo tão líquido assim, a primeira hipótese vai cair sobre cisto sebáceo. Então, esse é um detalhe importante, porque já caiu, inclusive, em questão não da banca RBO, mas em uma questão de uma banca de um concurso público. Tumefação na região de linha média de soalho bucal, primeira hipótese diagnóstica, cisto sebáceo. O mais frequentemente ducto envolvido é o ducto da glândula sublingual, como eu já falei. Também não é um cisto verdadeiro, por isso que aqui está entre aspas. Na verdade, é um fenômeno de extravasamento de muco por rompimento do ducto da glândula sublingual. Também vai ter essas características, as mesmas características da mucocele, só que essa tumefação, ao invés de ser no lábio inferior, no ventre lingual ou na região de palato, vai ser na região de soalho bucal. Azulada pela presença do conteúdo líquido, flutuante também pela presença do conteúdo líquido, e também essa questão de fórmula de cúpula, que também é devido a esse conteúdo líquido. Então, todas essas características, azulado, flutuante, forma de cúpula, é devido ao conteúdo salivar da lesão. Como eu falei para vocês, é geralmente lateral, a linha média. E o tratamento aqui é importante, é diferente. Quando a gente pensa em mucocele, por exemplo, de lábio inferior, o tratamento é cirúrgico, cirurgia com remoção das glândulas acessórias. Aqui, se a gente tivesse que fazer cirurgia, a gente teria que remover a glândula acessória. E aí a gente teria que remover a glândula sublingual. Por isso que, num primeiro momento, não é indicado o tratamento radical, tratamento cirúrgico dessa lesão. Vai fazer tratamentos conservadores. Como que se chama esses tratamentos conservadores? A micromarsupialização ou a marsupialização. Só vai pensar na incisão cirúrgica se não for resolutivo esses dois tipos de tratamento. Como que é a micromarsupialização? Vamos mostrar. Aqui, na verdade, não é uma rânula característica, porque a gente está vendo uma tumefação na região não de soalho, mas região de ventre, do lado esquerdo. E a micromarsupialização é justamente passar sutura. Simplesmente passar sutura. Não vai pegar a profundidade da lesão e fazer um nó, como a gente fez aqui. Vários nós até, né, nessa lesão. Para quê? Para que aquele conteúdo salivar que estava preso no interior do tecido, nesse caso no interior do ventre lingual, extravase. E essa região onde foi feita a sutura seja uma região em que haja
drenagem desse líquido salivar. E depois da drenagem, nessa região onde foi feita a sutura, a formação de microfístulas. E essas fístulas drenariam todo aquele conteúdo que estava sendo acumulado ou que vai ser acumulado mesmo após a produção pela glândula sublingual da saliva. Porque as glândulas salivares, de uma forma geral, elas produzem, né, continuamente saliva, mesmo as glândulas menores, tanto as glândulas maiores. E aí deixa esse fio de sutura por 14 dias aproximadamente, ou até 21 dias. E aí remove essa sutura. Na minha experiência clínica, que esse tratamento não é muito efetivo, por isso que eu não tenho feito muito esse tipo de tratamento. Eu tenho optado mais pelo tratamento de marsupialização. E o que seria a marsupialização? Aqui já uma rânula clássica, a marsupialização seria a remoção de uma tampa dessa lesão. E aí, para que a cicatrização, mesmo que seja por segunda intenção, não seja rápida, né, aconteça essa cicatrização de forma mais rápida, a gente passa fio de sutura ao redor, nas bordas dessa, onde a gente removeu a tampa do soalho bucal, para que a cicatrização demore mais. A função dessa sutura é justamente para diminuir a velocidade da cicatrização. Diminuindo a velocidade da cicatrização, dá tempo que o organismo forme uma fístula na região e essa fístula faça a drenagem do conteúdo que estava se acumulando no interior do soalho. Então esse é o detalhe importante em relação à marsupialização. E aqui só para mostrar, né, a remoção da tampa da região do soalho bucal, foi feito essa sutura na região ao redor de onde foi removida essa tampa do soalho bucal, e aí você vai deixar por 21 dias para que haja a tempo da cicatrização demorar e a formação pelo próprio organismo de uma fístula local, para que essa fístula seja a via de drenagem da saliva que estava acumulando anteriormente. Seria a via de drenagem mais importante? Não, porque à medida que haja cicatrização também, o próprio ducto vai se refazendo e depois a saliva pode vir a sair pela carúncula sublingual, onde sairia normalmente. Mas esse é um artifício, né? Um tratamento cirúrgico com artifício do organismo mesmo, fazer uma fístula para que haja essa drenagem desse líquido que vinha acumulando em função desse rompimento do ducto da glândula sublingual. Aí deixa por 21 dias, né? E aí a cicatrização da lesão e sem aquela formação da tumefação, porque aquele conteúdo líquido foi extravasado, né, pela fístula e o organismo ele teve o papel de fazer a cicatrização daquela ducto rompido, e aí a saliva começa a sair pelas vias anteriores ou vias normais que saíam normalmente. Então esse é o tratamento de marsupialização. Eu, hoje em dia, considero o tratamento mais adequado, porque a micromarsupialização a gente às vezes tentou em algumas situações, mas o resultado não foi muito bom, por isso a gente desistiu desse tipo de tratamento.